O bom é isso, o bom é que você pode estar falando aquilo que você acha melhor de falar. Essa é a vantagem quando você tem a oportunidade de expressar seu sentimento. É que você pode fazer uma reflexão de tudo aquilo que você imagina que não foi legal durante o seu dia, mas não ficar se queixando, né? Porque você não conseguiu fazer, concluir todo aquele planejamento que você fez de manhã e chegar no final da tarde e você achar assim que não concluiu todo o seu planejamento, né? Mas isso não quer dizer que você é uma pessoa incapaz de fazer as coisas. Porque essa cobrança, ela vem dentro da gente todos os dias. Então, se a gente for ficar pensando naquilo que a gente não conseguiu fazer por um motivo ou outro, isso nos traz também, com o longo da vida, acaba se trazendo problemas para o futuro. Então, toda vez que você injeta um veneno dentro de você, porque o que é injetar um veneno dentro de você mesmo? É quando você começa a fazer cobranças absurdas de você mesmo. Porque se você parar para pensar, a vida da gente ela é muito simples para ser compreendida. Né? Por que eu digo que é simples? Porque se você analisar, você não precisa ficar, ficar preocupada com o que o outro pensa de você. Com o que as outras pessoas estão pensando de mim. Né? Você não tem que ficar dando importância para essas perguntas que dentro da sua mente aparecem todos os dias. Porque o que você tem que prestar bastante atenção nas perguntas que lhe traz no dia pela sua própria mente, pelo seu próprio entendimento ali durante as questões do dia a dia. Você faz uma série de coisas durante o dia e aí você se pergunta, será que eu fiz certo isso? Então, quando é que você vai perceber que você fez as coisas certas? Você vai perceber que você fez a coisa certa, como deveria ser feito. É quando você entrar dentro de você mesmo e fazer uma reflexão. Durante esse tempo que eu estou convivendo com as outras pessoas, eu fui sincero com o que eu estava falando? Eu estava falando de dentro de mim mesmo? Essa é uma pergunta que você deve fazer sempre para você. A partir do momento que você tem a resposta dessa pergunta, você vai ter um alívio na sua mente, na sua mente consciente. Porque a sua mente consciente ela tem que estar livre, sempre livre, para absorver todas as informações que você recebe no dia a dia. Porque o seu subconsciente você não vai conseguir dominá-lo. Né? Mas a sua mente consciente você tem por obrigação com você mesmo de dominá-la. O seu subconsciente você não vai conseguir dominar. Por mais que você queira fazer, você não vai. Porque ele é muito poderoso, ele tem um poder muito grande. O seu subconsciente ele domina 95%
de tudo que você veio ouvir durante toda a sua vida. O seu subconsciente está além de você. Ele tem coisa armazenada que você nunca vai conseguir entender do seu subconsciente. Então a ideia aqui não é parar, a ideia não é de trabalhar o subconsciente. Não. A ideia do que eu estou te falando é que você deve fazer uma reflexão na sua mente consciente todos os dias. Ao levantar, você deve levantar e já agradecer por você levantar de manhã. E mesmo que se você não levanta de manhã, porque às vezes a gente precisa também, a gente também passa por problemas, né, que a gente às vezes não consegue levantar. Mas se você teve mais um dia, teve oportunidade de ouvir mais uma pessoa, teve a oportunidade de ver mais uma vez a luz do dia, então significa que você ainda tem muito o que aprender. Muito o que aprender. Porque a ideia de vir aqui na Terra aqui não é uma ideia de você vir aqui para ficar rico, para ficar pobre, não. Não, ninguém vem com nada traçado do que vai ser, do que tem que ser feito. A ideia do projeto Vida é você vir aprender aqui. Quando cada ser saiu da sua zona de conforto para vir aqui pisar na Terra e viver aqui na Terra, ele não veio aqui para ter dias só de glória, de felicidade, não. Ele veio para um treinamento, para se preparar para uma nova estrutura de vida. Agora é óbvio que se você tem um aprendizado, você começa a conviver com pessoas que não quer tirar de você o aproveito, né? E quer mesmo, na verdade, quer lhe ensinar a maneira melhor de você viver, a maneira melhor de você ter uma vida mais tranquila, uma vida saudável. Aí é óbvio que você vai ter uma vida diferenciada de muitas pessoas que aqui vivem neste planeta. Mas já pode, em imediato, saber que a sua morada não é aqui. Mas pela maneira que a gente tem de viver e aquilo que a gente ouve sempre desde de criança, a gente vai ouvindo, aquilo vai trazendo esse desejo de viver aqui para sempre. Até tem muitos que dizem, né, que você viva feliz para sempre aqui. É só um consolo, né? Na verdade, isso não acontece. Mas por que não acontece? Não acontece porque cada um ser humano, ele tem uma atividade específica para ele fazer. Cada um. Muitos correm sempre atrás do sucesso, né? Muitos correm atrás do sucesso. Esse é a maior
disputa hoje no planeta, e sempre foi assim, desde o início da humanidade. O sucesso, né? E às vezes a pessoa tem o sucesso e não reconhece isso. Às vezes a pessoa é uma pessoa bem-sucedida e ela não consegue entender, não consegue enxergar dentro dela mesma o quanto ela é próspera, o quanto ela é bem-sucedida. Ela não consegue entender o quanto ela é amada, ela não consegue entender o quanto ela é bem-vinda, querida por todos. As pessoas vivem hoje numa corrida onde só se vê falar em querer um pouco mais, né? E às vezes a pessoa já tem um pouco mais, né? Mas ele não reconhece isso porque vai sendo colocado dentro dele a ideia, vai se construindo uma ideia de que ele só é bem sucedido se ele tiver um bem material, que ele só é bem sucedido se ele for uma pessoa reconhecidamente como uma pessoa rica em bens materiais. E muitas vezes a riqueza não é isso. A riqueza é você ter dentro de você mesmo a paz, dentro de você mesmo você ter alegria, você ter prazer. Porque não há coisa melhor de você olhar para você mesmo e falar assim, e falar para você mesmo: obrigado por você cuidar de mim. Isso são coisas pequenas, simples, que às vezes a gente passa despercebido e não agradece. E não agradece a esse corpo que passa por toda a dificuldade para poder transitar você. Porque você não é isso que você vê no espelho. Você é além disso aí. Você é muito maior do que o que você vê no espelho. Você é muito maior do que aquilo que as pessoas falam quem você é. Você está superior a esse corpo que te carrega. Aí você pergunta: mas como assim esse corpo? Quer dizer que eu não sou eu? Não. Você não é você da maneira que você pensa que você é. Porque se você prestar atenção numa simples coisa e você fechar os olhos, você vai ver você de uma outra forma. E quando você começa a observar que você é muito maior do que o que você imagina, aí todos esses problemas que você acha que tem, eles desaparecem. Muitas das vezes você acorda porque dormiu mal, ali deitou de mau jeito e acorda com uma dor nas costas porque você dormiu de mau jeito. Aí você levanta de manhã, já vira para seu companheiro ou companheira e diz: eu estou com a coluna doendo. Quer dizer, você já vai decretando para você mesmo que você tem um problema. Ao invés de você dizer assim: opa, parece que eu dormi mal, eu vou fazer aqui um pequeno exercício para que o corpo volte ao normal. Você já vai dizendo àquele corpo que ele está com problema. Não é o corpo que está dizendo para você que ele está com problema. É você que está decretando para ele um problema. E aí a outra pessoa que está perto de você já começa a dizer para você: você deve ir ao médico. Você deve ir ao médico. Porque fulano de tal tinha um problema desse e era coluna.
E era um problema maior do que isso. Então, conforme você vai trabalhando essa ideia na sua mente, você vai estragando a sua vida. Então, o que eu quero dizer com isso? Que você deve esquecer esses problemas na sua mente, né? E ao invés de você decretar um problema para você mesmo, você deve tratar isso com mais carinho e dizer apenas assim: eu sou saudável, eu não tenho um problema. Mas a única certeza que eu tenho é que eu tenho uma vida plena, uma vida em abundância, sou feliz da forma que eu sou, eu me aceito como eu sou e sei que um dia eu vou sair desse planeta Terra e vou para uma outra dimensão. Vou para o mesmo lugar que eu vim. Só que eu quero ir para lá e ter uma vida saudável lá também. Porque se não fosse dessa forma, por que o próprio Jesus Cristo ia dizer, quando ele ensina o Pai Nosso, que ele disse, né? O pão nosso, assim na terra como no céu. E nem só Jesus Cristo falou tantas coisas que a gente deve que nos chama a atenção. Foi vários sábios que passaram aqui na Terra e tá aqui na Terra até hoje, né? Hoje, se você for pesquisar, você vai ver uma infinidade de pessoas inteligentes, pessoas sábias, que está aí todos os dias nos ensinando. Saia desta vida que você está. Para de decretar para você o mal. Deseje para você as coisas boas. Deseje para você uma vida saudável, mesmo que que esteja doendo a cabeça, que está doendo a perna, o braço, seja lá o que for que estiver doendo. Esquece isso. Isso não existe. Está doendo, mas não existe, acabou. Ah, mas você é maluco. Ué, e quem não é maluco? Me aponte um que não é maluco. Né? Me diga, quem não é maluco? Eu sou um maluco assumido, maluco decretado, assumido. Porque a minha maluquice me traz vida boa, me traz uma paz, me traz alegria. Eu não aceito de forma nenhuma que ninguém decreta nada para mim. Eu não aceito. Eu não permito que uma pessoa venha dizer, você tem isso, você tem aquilo, você tem um problema, você tem outro. Eu não permito que ninguém me diga, não, você tem que ser rico, você tem que ser pobre, você tem que ser... Eu tenho que ser o que eu quero ser. O que eu querer ser, eu vou ser. Eu sou aquilo que eu quero ser. E você também é assim. Mas quando você abre a guarda para que as pessoas levem você à escravidão, né? Aí você acaba caindo nesta ideia de que você tem isso, que você tem aquilo. E aí o que eles fazem? Eles vão fazer você um escravo, uma cobaia. Eles vão escravizar você pro resto da vida. Mas só para finalizar, o que eu quero dizer com tudo isso, eu sei que não é fácil ouvir o que eu tenho a dizer, né? Porque uma coisa que eu tenho é tempo, né? Para falar. Se você tiver a fim de me ouvir, você vai ouvir e nós vamos conversar bastante. A proposta é chamar você para uma conversa, para a gente estar conversando, para a gente estar dialogando aí de forma que eu possa te aprender com você. Eu não estou aqui para ensinar, eu estou aqui para aprender. Quando eu me coloquei aqui foi para aprender. Que é uma coisa que eu trago sempre, é o ensinamento de um sábio, que ele diz.
Se você chegar numa sala e você achar que você é o mais sabido daquela sala, o mais inteligente. Se você achar isso, saia imediatamente dessa sala, porque ali você não aprende mais nada. Então você deve estar sempre buscando. O que significa essa palavra? Ela significa que você nunca sabe de nada. Que você sempre tem que estar aprendendo cada dia um pouco mais. Toda vez que você tem a oportunidade de levantar de manhã e olhar para você mesmo, e você deve agradecer, ter gratidão por você ter a oportunidade de aprender um pouco mais. De aprender um pouco mais. E nunca se ache o dono da verdade. E nem deva de forma nenhuma ser portador da mentira. Você não tem a verdade, mas você deve sempre carregar a verdade. Parece uma confusão mental, né? Não, mas é simples de entender. Porque a verdade, ela não é sua. Você é apenas o portador da verdade. Você é apenas o mensageiro da verdade. Esse é o propósito. Que você seja o mensageiro da verdade e não o dono da verdade.